A Baleia. Estamos falando de um dos filmes que mais dividiu opiniões nesse momento no Oscar 2023. Calma. Tem filmes do Aronofsky que eu amo, como, por exemplo, Cisne Negro. Tem gente que não gosta, mas eu amo Cisne Negro. E vários outros filmes dele que são polêmicos. Tem gente que gosta, a gente odeia. Noé, por exemplo, a versão dele bíblica do Noé. Ou, por exemplo, Mãe. Agora, nesse novo filme, e uma coisa também indiscutível, ele costuma pegar grandes artistas ou resgatar alguns que não estavam mais à luz, como foi com o Mickey Rourke, com o Lutador, e ele coloca essas pessoas de novo nos holofotes, aproveita potenciais dela que estavam ali meio que sublimados, esquecidos, e coloca num personagem que talvez as pessoas não esperassem. Como, por exemplo, Mickey Rourke foi um grande galã da década de 80, que depois de muito tempo, muitas plásticas, destruiu com a própria cara, né? O galã de 9 semanas e meia de amor, tava com a cara destruída, né? Nesses anos recentes, nem era mais reconhecido, não estava mais fazendo necessariamente filmes. Ele bota num lutador de telecat, né? De luta livre, e ele tentando se reconectar também com a família, com a vida dele, mesmo com certos vícios, doenças e etc. Mais uma vez, o maniqueísmo aí de pesar a mão em personagens que vão ter que inventar, usando nem tudo para superar. Funcionava ali, inclusive, num excelente drama, e ao mesmo tempo, tem outro lance, que é o diretor ter excelentes dispositivos, um uso de câmera, um truque, ou um elemento narrativo, que ele costuma fazer para poder trazer à tona a narrativa de uma maneira diferenciada. Então, por exemplo, ninguém, mesmo que odeie Mãe, não pode deixar de reconhecer que ele foi um virtuoso com a câmera. Ele vai de um drama a um filme de guerra, de repente dentro de uma casa, começa a ter uma guerra, com uso de câmera extremamente difícil de se fazer em ambientes fechados, com explosões e conflitos e confrontos ali dentro. Então, assim, virtuoso com a câmera ele é. Ou com os rodopios e danças de Cisne Negro, Requiem para um Sonho. Tem filmes que ele realmente é virtuoso. O que ele escolheu como dispositivo em A Baleia? Ele pega um personagem que não tem muita locomoção, porque ele tem obesidade mórbida, é difícil dele andar ou com andador ou com cadeira de rodas, e ele confina ele num apartamento com luzes apagadas, que é como ele vive, muito no escuro, sombrio, ele não é visto, ele não quer ser visto. Então todas essas metáforas estão na iluminação, estão no cenário e na câmera confinada dentro daquele apartamento, que no máximo vai até a varanda, e geralmente só atada à perspectiva dele. Raramente vai para a perspectiva de outro personagem e não sai daquele apartamento a não ser em flashbacks. Ponto. Esse é um dispositivo. Uma prótese de maquiagem que todo mundo está falando, que foi colocada no ator Brendan Fraser para ser a baleia, também metáfora do livro que ele volta e meia referencia durante o filme, que é Moby Dick, uma baleia branca que é caçada pelo Ahab, que não tem outra razão para caçá-la senão ter dito, determinado, um determinismo histórico, que aquilo era a meta dele para preencher um vazio que ele não sabia como preencher. Então ele quer matar aquela baleia branca sem compreendê-la, sem compreender suas dores, como é colocado inclusive no filme. E uma analogia que o personagem faz consigo mesmo. É ele quem faz a analogia. Então, muita gente eu entendo isso, vê primeiro o maniqueísmo dos filmes do Aronofsky. E, de fato, tem aquela tendência a se dizer, pô, a pessoa faz filme pra ganhar Oscar. Tem muito artista que diz, só oferecer um papel que tem alguma doença grave, ou alguma coisa que exclua essa pessoa da sociedade, seja por questões de classe, gênero, raça, ou qualquer outra questão, ou sexualidade, etc. Que coloca esse personagem, de alguma maneira, né, entre a vida e a morte, ou numa decisão de vida pra mudar ou não totalmente a vida dele. Então, esses artistas costumam fazer piada, só botar na cadeira de rodas, ou fazer um câncer, né? São coisas terríveis, assim, de se relativizar. Não devemos jamais relativizar essas questões, são sérias, devem ser levadas a sério, pessoas potentes, incríveis, que levam essas questões na vida a superá-las, a tratá-las de outras maneiras, e não podem ser afuniladas de uma maneira unidimensional, que subestime isso. Ok, concordo 100%. E de fato, nós temos ali um personagem obeso, gay, que está excluído da sociedade, em parte por questões próprias, ele próprio se excluiu, ele próprio se colocou naquele lugar, mesmo que é evidente que tivesse preconceito se ele não se excluísse, mas não está tratando do olhar do outro, só está tratando do olhar dele mesmo. Mas ele tem uma pureza, ele tem uma inocência tão grande, que de fato ele acredita no ser humano. A gente não vê ele passar necessariamente por muitas questões de preconceito, a não ser da própria família, e aí a família projeta nele um preconceito muito mais como uma transferência de culpa por ele ter abandonado a primeira família. Então, assim, são frases fortes, a gente não pode confundir as frases dos personagens magoados, ressentidos com o filme. Não é que o filme queira falar aquelas frases, são colocadas na boca de personagens doídos, machucados, ressentidos, etc. E há, sim, eu acho que há intenções diferentes no filme. Se o diretor poderia ser acusado, por exemplo, de oportunismo, por ter colocado... O filme é uma peça, não foi ele que escreveu o roteiro, então é um roteiro adaptado. A peça já existia, uma peça premiada, que foi adaptada várias vezes no teatro. Então, a peça ela já pré-existia. Mas ele também escolheu algo que fosse ter todas as dores num lugar só para ele fazer o maniqueísmo que ele costuma fazer nos filmes dele. Que ele coloca todas as dores numa pessoa só para o espectador ter peninha, vitimizar essa pessoa. Isso é bom? Não, muitas vezes isso é um facilitador extremo de narrativa. Então, pode-se acusar o diretor de oportunismo. O filme vem da peça. Será que o filme, no seu texto original, pretenderia ser oportunista, colocando todas essas questões num só personagem, vitimizá-lo e pesá-lo? É outra questão. E o ator? E aí a terceira, que eu acho que é a que se safa nesse filme. De fato, o ator foi bem escolhido. O Brendan Fraser, resgatado depois de um ostracismo, em parte também muito metafórico, de onde veio o ostracismo? Ele foi uma das pessoas que corajosamente, uma das únicas que teve coragem, são poucas que têm coragem, principalmente homens, falam menos ainda, né? Porque teve um pouco de apoio para que as mulheres viessem à tona, ainda assim, algo extremamente corajoso, extremamente difícil, para falar sobre assédio, sobre abuso na indústria, mas teve alguma ajuda ali com o Me Too, com o Time's Up, não que isso tenha facilitado, mas pelo menos é uma rede de apoio para os homens, por inúmeras questões estruturais que os homens não gostam de admitir, por questão de assédio, de sexualidade, dizer que um homem teria assediado ele, ou que uma mulher assediou com poder e ele cedeu a esse assédio, e não pode dizer que uma mulher poderia ter esse poder sobre ele. Então tem várias questões estruturais que fazem com que certos homens não venham à frente. Ele veio quando sofreu assédio e abuso em Hollywood para que ele continuasse a carreira dele. E ele foi isolado. Lembremos que ele já foi galã, tinha um corpo super marombado, por exemplo, como George of the Jungle, que era uma versão paralela de Tarzan, que ele tinha um corpo todo trabalhado. Ele fez a franquia A Múmia, que eu absolutamente adoro as múmias. Então tem vários
filmes que ele fez, que ele era o grande herói, grande galã e etc. Esse filme está mais próximo de um filme muito bom que ele fez no passado, que era Deuses e Monstros, em que o Ian McKellen, o Magneto dos X-Men, era alguém grande que já estava aposentado, estava ali no ostracismo, ele queria recuperar aquela grandeza que ele viveu na carreira e na vida. Ele era gay, ele tinha um desejo que não podia ser colocado porque ele estava ali isolado pelo etaísmo. Se ele era um homem idoso, mesmo já tendo sido famoso, ele não conseguia performar o desejo dele. E ele deseja aquele jovem que trabalha ali na casa dele, que é o Brendan Fraser, e que ele projeta e transfere todas as questões que ele tinha de vida. Esse abandono, essa questão do etaísmo, o desejo e etc. O filme é excelente, por sinal. Tem o quê desse filme aqui? Só que dessa vez, quem deseja, que seria a pessoa que tem obesidade mórbida, não teria a malícia que o outro tinha, porque lá é colocado o inocente como desejado e o malicioso como desejante. Aqui não. O desejante é extremamente inocente. E o Brendan Fraser, ele sempre foi um ator que foi escalado para personagens geralmente inocentes. Tinha uma inocência nele, meio infantil, ele conseguia fazer expressões. Então ele, como homem adulto, que está enfrentando uma potencial, né, situação que pode levá-lo à morte, como obesidade mórbida, ele tem uma condição cardíaca, e ele não está melhorando, ele não faz uma cirurgia, ele não vai a médico. Então, para esse personagem ser extremamente fatalista, ter uma inocência, ter uma pureza, é algo tão único que, de fato, o filme pode ter certas montagens que eu acho, às vezes, que não sabe lidar exatamente com o estereótipo que ele está lidando e estigmatiza um pouco mais ele, como da gordofobia, a homofobia, quando os familiares pegam pesado com ele por ter abandonado a primeira família, ou, por exemplo, na montagem, eu não quero dar spoiler, tem uma bela montagem final, o Aronofsky geralmente lida com montagens sublimes, né, de sublimar uma realidade, tratar o fantástico como uma realização do desejo através da metáfora, ele costuma fazer isso em todos os filmes, porque todos os filmes dele, geralmente, o personagem principal morre no final. Não estou querendo dar spoiler desse não, mas todos os filmes dele, geralmente, o personagem principal morre no final. Ou transcende. Ele morre metaforicamente. Ou ele transcende. Ele não chegou a morrer porque ele transcendeu. Então, isso é em todos os filmes, geralmente numa montagem bem bonita, que ele sabe fazer essas montagens com música, com tudo. Então, assim, tem uma montagem no final que tem um fotograma que eu acho bastante problemático. Ok, ele ama aquela filha mais do que tudo, mas ele amava também o marido dele. E aí, o filme meio que dizer que ele esqueceria a sexualidade dele em prol de resgatar a identidade com a filha, sendo que tem um frame no início em que a filha, nas redes sociais, sofre bullying na escola, tem algumas pessoas que dão bullying nela, e uma dessas pessoas fala como se fosse pejorativo chamando ela de lésbica, e ela pode ser isso. Pode ser total uma questão no roteiro que deveria ser tratada com normalidade, mas ali naqueles comentários está no meio dos comentários de bullying. Então a pessoa fala de maneira pejorativa para ela. Se ela é ou não, não é uma questão, não é tratado no filme, eu acho até que deveria ser, até para que o pai se aceitando, ela também se aceitasse, mas nada disso é no filme, tá? Não trabalha essa questão, não trabalha a sexualidade dela e abandona completamente a questão da autoaceitação dela, pelo menos, se ela de fato quisesse realizar esse desejo, performar esse desejo. Ou a sexualidade dela, depende, ela pode ser bissexual, ela pode querer de fato performar e trabalhar melhor a identidade sexual dela como amando outras mulheres, e isso não é nada disso trabalhado no filme, muito pelo contrário, até ela, de uma maneira até sarcástica, ela também não demonstra necessariamente desejo por homens, mas ela manipula um garoto como se estivesse desejando ele. Mas parece muito mais uma relação de poder do que uma relação sexual. Parece que ela simplesmente quer exercer um poder que ela é esperta, ela é inteligente, ela está sendo subestimada na vida, e aí ela vê ali uma válvula de escape. Tirando isso, ele reconhecer o amor na filha, ótimo. Ah, o grande amor da vida dele foi a filha. Ok. Agora, o grande amor da vida dele foi a filha. E então reiteremos a primeira família e esqueçamos a segunda família, acho isso um problema. Como se, de repente, conectar de novo com a filha fosse esquecer a autoaceitação do segundo casamento. Acho isso um problema grave. E que às vezes tem frames do filme que reiteram isso. Acho que é uma culpa da autoria do diretor e não da peça ou do ator. E acho que isso leva a interpretações prejudiciais do filme, sim. Por isso eu não amei tanto o filme quanto eu poderia amá-lo. Mas eu acho que o ator defende de tal forma o filme que eu acho ele genuíno. Se alguém acusar, isso é o mero oportunista para ganhar Oscar. Pode ser o diretor, pode ser a montagem. A do ator eu não acho, não. Ainda mais alguém que foi condenado em Hollywood por acusar o abuso, o assédio, e volta dessa forma, um personagem que trabalha a pureza dele, da filmografia dele. Acho muito sublime, muito bonito da parte do ator. Ele é um favorito para o Oscar de melhor ator. Mereceria. Seria interessante ver essa vitória, esse resgate. Vamos ver como é que o Oscar vai trabalhar. Mas se ele ganhar, eu acho extremamente merecido. E é o maior mérito do filme. Ele é o coração do filme. E algumas pessoas podem achar um pouco repetitivo. O drama, o que ele enfrenta, não se renova plasticamente, ou mesmo em diálogos. Mas assim, gente, vou falar uma coisa sincera agora. Nós aqui, entre nós. Ele é muito inocente, ele acredita muito no melhor das pessoas. Ele diz isso, ele repete. O ser humano pode ser incrível. Não tem como o ser humano não ter empatia pelo outro. Gente, eu sou assim, eu já fui mais, inclusive, assim, até quebrar minha cara várias vezes, ser esfaqueado pelas costas, tem isso, a gente acredita nas pessoas, nem não sendo as pessoas, elas esfaqueiam a gente pelas costas, elas provam que não são incríveis, que não tem empatia pelo outro, mas também a experiência de vida, a gente tem que tê-la para poder crescer. E aí eu digo para vocês, eu não acho repetitivo, porque eu já fui exatamente assim, até quebrar a cara, aprender e tentar ter mais autoproteção. Mas por isso, para mim, esse personagem é incrível, sim, não acho repetitivo. Mas, reitero, vejam o filme, tem a sua própria decisão.